Moedo, boa noite. Primeiramente, gostaria de saber qual vai ser o papel do Novo nesse futuro governo de Jair Bolsonaro. Olha, boa noite. O que a gente quer, na verdade, é colocar o Brasil de volta na rota do crescimento, né? E para isso é importante fazer o equilíbrio das contas, simplificar a parte tributária, criar um ambiente propício ao empreendedorismo. E o que o Novo vai fazer vai ser o seguinte: vai ter uma atitude muito independente, vai apoiar todas essas pautas que forem nessa linha. Eu acho que pela equipe econômica que está se montando no governo Bolsonaro, há uma grande identidade de objetivos e de pautas, então eu imagino que a gente possa ter um papel determinante nisso e principalmente também determinar a agenda que é mais relevante para o Brasil. Acho que a gente tem muitas coisas para atacar, mas é fundamental priorizar aquilo que possa trazer de volta o crescimento, a geração de emprego. Então a gente vai ao mesmo tempo apoiar essas pautas, ficar sempre atento e vigilante em algo que não vá na linha, nos princípios e valores do Novo e tentar implementar essa agenda e apoiar o governo sempre que tiver essa agenda em pauta. Nesse período de transição, na sua avaliação, o futuro governo então está dando bons sinais? Qual a sua análise? Olha, a minha análise é o seguinte: acho que o sucesso desse governo vai depender basicamente de três coisas, né? Primeiro, da montagem de uma boa equipe. Segundo, de um bom sistema de comunicação com a população, com o público em geral. E terceiro, do enfrentamento e da determinação para enfrentar privilégios. Eu acho que no primeiro item ele vai muito bem, a equipe que está sendo montada tem um caráter liberal, gente séria, gente competente. Na comunicação sempre tem espaço para melhorar. E o que a gente vai acompanhar agora, quando de fato o governo começar, é essa determinação no enfrentamento dos privilégios. Aí eu acho que cabe à população cobrar e apoiá-lo nesse processo, que não vai ser fácil, porque a gente sabe que vai lidar com interesses de corporações, interesses específicos, que para o Brasil realmente melhorar, ele vai ter que combater isso, tirar esses privilégios, né? Em que áreas esse futuro governo deve atuar para que o país volte a ter um crescimento sustentável? Eu acho que a primeira coisa, a gente não escapa de fazer uma reforma da Previdência, né? Equilíbrio das contas. Isso inclusive é importante não só para o nível federal, mas também para os estados que estão em situação precária, então a reforma da Previdência é determinante. O segundo aspecto, no meu entender, é a gente simplificar a parte tributária e reduzir a burocracia para que de fato no Brasil a gente possa empreender. E por último, ainda nesse aspecto da agenda econômica, eu colocaria a abertura da economia. O Brasil é um país hoje muito fechado e isso acaba sendo determinante para a nossa produtividade, inclusive para a própria geração de emprego. O Novo elegeu um governador em Minas Gerais. Ele será a vitrine do partido, da forma do partido pretende governar? Como será? Sem dúvida, assim. O Romeu Zema foi eleito com um percentual muito elevado de votos, cerca de 72%. Minas, segundo estado da federação, e vai ser uma vitrine relevante para o Novo. Eu acho que tudo o que a gente tem dito, as práticas diferentes, a transparência, um time que foi colocado lá por competência e não por indicações políticas, tudo isso é um discurso, sempre foi do Novo e agora vai ser a oportunidade nossa de colocar isso em prática, né? Então não tenho dúvida que será uma vitrine importante, a gente está se esforçando, fizemos alguns comitês lá meio que informais para ajudar o Zema nesse processo e a gente sabe que para o crescimento do partido, o resultado de Minas, o desempenho que a gente vai ter lá vai ser determinante e a gente quer que realmente isso seja um exemplo, inclusive aproveitando a diversidade que é o estado de Minas, né? Que é um reflexo muito do Brasil como um todo. Então vai ser muito bom ter essa oportunidade e vamos trabalhar bastante, é uma responsabilidade grande para o partido. O que o Novo pretende fazer de diferente do que já tem sido feito lá em Minas? A primeira coisa está sendo justamente nessa estruturação da equipe. A gente contratou empresas de consultorias para trazer a equipe. Mesmo no segundo e terceiro escalão, a gente pretende implementar um sistema meritocrático que nunca foi feito nos governos estaduais, então todos os cargos comissionados de primeiro e segundo escalão passar por um rígido processo seletivo para a gente realmente ter os melhores quadros e dar muita transparência ao governo. Acho que isso é fundamental, quer dizer, as pessoas entenderem, o cidadão mineiro entender o que está acontecendo, o que precisa ser feito, uma prestação frequente de contas e uma característica que tem sido do Novo e o governador eleito Romeu Zema incorpora muito isso, que é ter uma administração sem privilégios, sem benefícios de quem está na área pública, né? Não morar em palácio, não precisar usar helicóptero, não usar avião, quer dizer, essas coisas que eventualmente não têm um impacto financeiro tão elevado, mas dão um exemplo da forma como a gente quer tratar os recursos públicos, né? Como de fato eles são escassos e com respeito ao pagador de imposto que é o cidadão. Amoedo, para a gente finalizar falando um pouco sobre o seu futuro político, você pretende se candidatar a alguma prefeitura, Rio de Janeiro, São Paulo, como vai ser? Olha, não está nos meus planos.
A carreira política não era uma coisa que eu tinha em mente, não era um objetivo. Na verdade, eu saí dentro desse princípio de divulgar as ideias do novo, de trazer propostas diferentes, era uma missão dentro do partido. Eventualmente possa ter outras missões nessa linha de se candidatar, mas não é algo que eu estou pensando no momento, nenhuma candidatura aí no curto prazo, não.